Aí, só fazendo colagem agora com uma figura icônica da Grécia Antiga, que eu gosto muito, não, assim, eu não sei se eu posso falar que eu sou fã, né, porque não sobraram muitos materiais sobre esse homem, Diógenes de Sinope. Uhum. Inclusive, eu falando com o Fabrício, ia ser a frase de efeito do podcast, depois eu não me senti muito confortável e retirei. Quando o Platão resume em uma reunião, né, segundo uma aula lá que eu vi de um professor, que o ser humano é um bípede sem penas. É. Ele resume a isso, né? E Diógenes invade a sala de aulas, eu não sei se eu posso dizer que era uma sala de aula, com uma galinha depenada na mão e fala: aqui está seu bípede sem penas. Mas a minha admiração com ele não são esses traços comportamentais bem exóticos que ele tinha, né? Era pela forma dele a filosofia dele em si, que ele pegou, né? Aquela coisa simplista. Ele critica muito os excessos materiais, né, É. da época, porque na Grécia, olha para você ver, hoje a gente tem muito isso, né? A cultura consumista. Na época ele já criticava isso. Ah, o retorno do contato do homem com a natureza. Tem até uma fala, esse professor, eu lembro dele contando que Diógenes ele tinha, acho que um bastão, o barril e uma tigela de tomar água. A tigela de tomar água ele a usou até ele ver uma criança bebendo água com as mãos. Aí ele desfez da tigela. Porque ele tinha o Diógenes, é interessantíssimo, né? É, Icônico, você tem razão mesmo, icônico. E o Diógenes ele dizia que o seu pensamento tinha que ser livre. sim. E tudo aquilo Apego. que aprisiona o seu pensamento, você deveria abrir mão. Tanto é que ele vivia nu, né? E morava num barril. Aí a gente lembra aí alguma coisa mais contemporânea, O né? O Chaves. Chaves. Inspirado. Ele morava num barril. E tem uma cena muito interessante, já que você tocou nisso, gostaria de te lembrar. Alexandre o Grande, Sim. Alexandre o Grande, todo-poderoso, filho de Filipe II, já havia dominado a Grécia, a Macedônia já havia dominado a Grécia, e alguém disse a Alexandre que Diógenes era uma figura muito inteligente. E Alexandre era inteligente. Alexandre, Extremamente. inclusive, foi aluno de Aristóteles, né? E o Alexandre, então, ele vai ao encontro de Diógenes. Diógenes está sentado tomando sol, está deitado tomando sol. E o Alexandre chega e fala para ele assim: Diógenes, fiquei sabendo que você é muito inteligente, blá, 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 conversaram. Peça-me qualquer coisa e eu lhe darei. Imagina, o Todo-Poderoso. E aí o Diógenes responde para ele assim: me dê licença, você está tampando o meu sol. Ou seja, reduziu Alexandre a uma A nada. insignificância nada. Quem é você perto do sol? Então, isso da filosofia é muito legal. Muitas pessoas acham, se perguntam sobre a utilidade da filosofia. Você imagina só, né? Quando o meu pai viu que eu estava estudando filosofia, que decepção, Sim. coitado, né? Nossa Senhora. Muitas pessoas se perguntam a importância da filosofia. Filosofia nos ajuda, vai estar linkado ao que você vai falar na segunda parte, que é a consciência. Filosofia nos ajuda a ampliar a nossa capacidade de análise crítico-reflexiva. E sem análise crítico-reflexiva, a gente não faz absolutamente nada. Eu vou te dar só um pequeno exemplo. Quando as pessoas começam a me questionar se estudar filosofia é útil ou inútil. As ferramentas de IA, de inteligência artificial, estão se tornando cada vez mais apuradas, maravilhosas, maravilhosas. Você, por exemplo, pode pedir à IA que construa um projeto arquitetônico. Só que para que isso aconteça e para que a IA te entregue algo de qualidade, você tem que saber perguntar para ela, pedir. Ainda não criaram uma inteligência artificial que adivinhe o seu pensamento. Você precisa saber dar os comandos. E uma pessoa que não pensa e que não reflete, ela não consegue dar bons comandos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, recentemente, que demonstrou que a atual geração de americanos,
domina 50% menos de vocabulário do que a geração anterior. Olha só. Isso é um problema gravíssimo para poder usar IA. Vou te dar um exemplo simples. Você sabe a diferença entre uma... Não tem problema se não souber. Você é muito jovem. Você sabe a diferença entre uma cúpula e uma abóboda? Não, vou falar diferente. Entre uma clarabóia e uma cúpula? Não. A cúpula eu sei que é uma... A cúpula é da igreja, né? Você já pensou nisso? A abóboda, a cúpula. Tem a coisa de planta também, a rosa que cresce, eles tampam. Não, mas não. Tô falando de cúpula mesmo, de abóboda, tá. de arquitetura. E a clarabóia é aquilo que você põe na sua casa para dar uma ventilação, um espaço. A clarabóia é um lugar aberto para iluminar algum canto da sua casa. Você está elaborando um projeto arquitetônico e pede a IA que elabore para você. E você está elaborando um projeto arquitetônico de uma igreja, de um templo, de uma catedral. Ah, ótimo, tudo aí é bom. E você fala para a inteligência artificial assim, por favor, insira uma clarabóia, porque você confunde clarabóia com cúpula. Ora, uma clarabóia num templo, numa catedral, você fez um pedido equivocado. Se você não tiver capacidade crítico-reflexiva e vocabulário suficiente, você não vai tirar os melhores proveitos da inteligência artificial. Então, quando me perguntam se filosofia é útil, eu respondo porque eu desenvolvi habilidades e competências que me permitem estudar e continuar avançando. E isso eu agradeço a filosofia.